Conectada com o futuro. Toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e carros elétricos Sil. Conectada com o futuro. A água é aquele detalhe que acompanha o nosso dia a dia. Secretária, traz 2 garrafas de Aquíssima para nossa reunião. Seja no trabalho ou no happy hour, a água vai bem com tudo. Garçom, traz uma garrafa de Aquíssima com gás, gelo e limão. Mas para fazer a diferença, não pode ser qualquer água. Você sempre pede água da Aquíssima em todo lugar, né, amiga? Claro, amiga. Em ocasiões especiais, todo detalhe é importante. Aquíssima, o detalhe que faz a diferença. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Welcome to a dream. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Os campeonatos europeus já estão começando e você não vai perder, né? No DAZN você consegue acompanhar as principais partidas e os melhores jogadores. Tudo na íntegra. Tem o campeonato inglês, o italiano, o francês e você pode assistir quando e onde quiser. No seu celular, no tablet, na Smart TV ou videogame. Tudo através da primeira plataforma de transmissão de esportes ao vivo pela internet. Acesse dazn.com. Assine agora e aproveite o primeiro mês grátis. DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. De primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o De Primeira, você está na Rádio Bandeirantes. Você que é fã de futebol, assim como eu sou. Piperno. Eu também sou. Você é, Lucas Herrero? Mas é óbvio. Fã de futebol e fã das abelhas, eu tenho um recado para você. Você que é fã de futebol, assim como nós, se liga nessa dica. Chegou uma nova maneira de ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes. Quero saber, senhor. Você já conhece o DAZN, Piperno? Opa, eu tenho. Aí sim, porque é a primeira plataforma de transmissão de esportes ao vivo pela internet. Só no DAZN você acompanha as partidas do seu time favorito onde e quando quiser. Em que campeonato, senhor? Temos vários campeonatos, alguns já começaram, inclusive. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. Opa, vamos lá. Essa temporada você tá botando as fichas em quem? Juventus de Turim. Nada mal, belo palpite. Porque só no DAZN você acompanha as partidas do seu time favorito, onde e quando quiser. E falando em times, está chegando a temporada dos campeonatos europeus. Muitos já começaram, né, Piperno? Sim, França começou, Inglaterra, exatamente. Itália começando agora. E você pode acompanhar o campeonato inglês, o italiano e o francês. As principais partidas, os melhores jogadores e os maiores times. Tudo em resolução HD, para você não perder nenhum detalhe. Tá esperando o quê? Aproveite que o primeiro mês é grátis. É na fachola. É no 0800, Piperno. E quando eu assisto o francesão pela DAZN, eu grito, Alê, PSG! Então assine já, é só acessar. Anota aí, Pipa, www.dazon.com. Vou soletrar para você. DAZN é D de dado, A de anão, Z de zebra, N de nariz.com. DAZN.com. Aí você se cadastra e pronto. Depois é só convidar a galera para torcer junto. No DAZN, você acompanha as partidas dos campeonatos europeus no seu celular, no tablet, na Smart TV e no videogame. Não tem desculpa onde você estiver, Pipa. Então tá muito fácil. DAZN mais futebol ao vivo que qualquer outro lugar. Assista quando e onde quiser. Agora, 12h, 53 minutinhos. Tem gente que acha que é loucura abrir um negócio. Mas você não. Você segue em frente em busca do que você imaginou. E o Bradesco te acompanha com tarifa zero na conta por 12 meses. Você segue imaginando, fazendo.
O Bradesco segue junto, com 10 boletas de cobrança grátis todo mês. Loucura seria não acreditar nisso. Loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta pelo app. Só na Churrascaria Tordilho você almoça, janta e ainda pode deixar seu carro em nosso estacionamento nos Jogos do Morumbi. Consulte-nos e nossa promoção continua. No jantar de domingo a sexta, mulheres só R$ 44,90. Saboreia já consagrada picanha, paleta de cordeiro e nossa costela premium, além de buffet de saladas com salmão e bacalhau. Avenida Francisco Morato 2802, ao lado do Shopping Butantã. churrascariatordilho.com.br. Reservas 3721-3757 e 3721-0832. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Buenas tardes, mi querido Milton Nieves. ¿Todo bien? Muito bem. Ei, meu caro Román, hein? Você é demais, hein? Mas o Lucas Herrera é o melhor da parada aí, hein? O homem da abelha. Eu gosto muito do Fábio Piperno também, o nosso marinheiro do Morumbi. Opa! Agora eu vou dizer pra vocês, hein? Botafogo e Chapecoense ontem foi o joelho da cobra, porque 0-0, horroroso pros dois, Santa Catarina. Falei com a Anitta Garibaldi hoje, ela tá muito preocupada, né? Porque o Joinville não dá mais o ar da graça. O Figueirense tá meio quebradão. O Avaí vai captar, acho que vai cair. E domingo era pra ganhar deles, rapaz. E tomou um gol 50 no segundo tempo, igual o Santos na Vila, com o glorioso time do Fortaleza. E temos a nossa Chapecoense ameaçada também. Mas hoje um jogo notável, mas antes, para desespero de Fábio Piperno, que sempre age contra mim nos bastidores do jornalismo, sempre. Eu fui triindicado em 3 nobres categorias do Prêmio Comunix 2019. Entendeu? Como mídia escrita, como mídia falada e também como empreendedor jornalístico e publicitário com empresas geradoras de empregos para colegas. Ao contrário de que fala aí o Estevam Simões, o nosso glorioso Bernardo Ramos, não arruma emprego, tem que pôr o povo para trabalhar, o pessoal precisa trabalhar. E a gente vem trabalhando. Então eu estou angariando os votos aqui, porque eu sou triindicado. Já está muito bom para esse jurássico jornalista, entendeu? Mesmo que eu fique em 10º lugar nas 3 categorias, não tem nenhum problema. Mas 3 lembranças, vou dizer uma coisa para você, foi bem raro isso lá. Apesar que tem uma moça do Rio de Janeiro que tornou-se minha amiga, amiga de avião, de saguão de aeroporto e de internet, e também nos bastidores de um dos Comunix, em que eu fiquei entre os 3, 2 ou 3 vezes, a Andréia Sadi. Entendeu? Ela parece que está em 5, 6 categorias, sei lá. Mas olha, estou muito satisfeito. Como um infanto juvenil, viu? Estou me sentindo de fraldas ainda, este jurássico jornalista com essas 3 indicações. Como de resto, o Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão teve, olha, múltiplas indicações. Mas faltou o Lucas Herrero, que é muito melhor do que esses aí. Ferretti, aquele outro João Paulo, não sei das quantas, entendeu? Você precisa pôr ordem na casa aí, viu, Bernardo Ramos? Porque assim não é possível, pô. Você tem que privilegiar o talento. Mas falando agora do jogo de hoje, a manchete é Palmeiras classificado. Como dizem os vizinhos gaúchos lá embaixo, muriou o time do Grêmio. Que medo agora, hein? Aí quando pintar 9h30, comentarista meu, hoje é você, ô Piperno? Sim, sou eu. Então você já vai falar aquele clássico, aquele clichê, o Palmeiras é campeão no empate 0-0, ou campeão não, classificado hoje no empate 0-0, ou ganhando de 1-0, 2-1. Não, o Grêmio não foi eliminado hoje, o Grêmio foi eliminado no primeiro jogo em Porto Alegre. Esse é um clichê que eu vou te falar, todo mundo usa. Espero que o senhor não fale isso hoje, porque senão o senhor vai nadar mais cedo como marinheiro. Vai ser banido do meu estúdio aí. Porque quem manda na bagaça aí sou eu. Mas a chance é muito pequena do time do Grêmio. O Inter também está eliminado. É uma pena, porque esses 2 times são muito bons. Mas, ô Milton, 35 anos atrás, nesse mesmo Pacaembu, o Renato se classificou em uma semifinal como jogador. Ele vai tentar isso como técnico. Escuta, quem gosta de... Eu odeio esse negócio de futebol do passado. Sabe, esse negócio... Quem gosta do passado é museu, coisa velha. Mas já que você levantou a bola, em 1963, no Pacaembu, Taça Brasil, decisão Santos e Grêmio, o Grêmio enfrentou o Santos depois de ter perdido no Olímpico por 2-1. Quando o Santos teve um ponto esquerda que já morreu, que veio lá da cidade de Bauru, o Batista, no lugar do Pepe, o Batista ao lado de Toninho Guerreiro, 2-1 pro Santos. Aqui estava 3-1 pro Grêmio.
Arlindo, Altemir, Ayrton, Áureo e Urtúnio, Cléo, Sérgio Lopes, entendeu? O ataque tinha João Severiano, Paulo Lumumba, entrando o menino Alcindo também, Milton e Vieira, o Vi, o ponto esquerda que já faleceu também. Aí estava jogando lá o Ademir da Guia do Grêmio, o Rivaldo do Grêmio, que era o Ayrton Pavilhão, um gênio calado, injustiçado, o maior 3 da história do futebol do Brasil, quiçá da América do Sul. E aí, o Gilmar, coisa raríssima, foi expulso de campo lá no Pacaembu, naquele jogo do Grêmio com o Santos, e botaram um tal Pelé no gol. Entendeu? Aí foi 4-3 e ele jogou uns 7, 8 minutos e não tinha televisão, sabe como é que é? E os narradores gostam de empolgar. Então a bola morta cruzada na área, o Pelé sai, dá um pulinho, pega e o narrador, o Zé Desidério, lá de Sorocaba, espalma Pelé, segura Pelé, que defesa maravilhosa. Aí uma bola atrasada pro Pelé, naquele tempo podia atrasar, né? Tinha um repórter da Gol chamado Roberto Betting, careca, entendeu? Bola atrasada pro Pelé. Nossa senhora, eu tô vendo que esse tal Pelé é muito melhor no gol do que na linha. Nossa. Roberto Betting. Aliás, esses Betting, eles são camufladores de votos no Prêmio Comunix. Eles entraram em contato com aquela máfia russa que teria eleito o Trump e é um monte de fiote, entendeu? E tinha um que tá no céu, que era o melhor mesmo, tem um outro careca aí que é angariador de voto, agora tem Eric, não sei das quantas também. É uma vergonha essa família Betting, entendeu? Porque eles ficam cabulando votos. Atenção, gente, quem quiser votar em Milton Neves, por favor, me ajudem, que eu estou precisando. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 27 de agosto de 2019. A empresa Único Foz, operadora do cartão de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, anunciou que não haverá mais integração à troca de ônibus sem pagar por uma segunda passagem para quem paga a tarifa em dinheiro. Atualmente, passageiros que não utilizam o cartão único podem fazer a troca de ônibus no terminal de transporte urbano, o TTU, no centro da cidade, entrando pelas portas de trás e sem precisar desembolsar outros R$ 3,75. A partir de 9 de setembro, no entanto, o terminal deixará de ser integrado e todos os passageiros serão obrigados a entrar pela porta da frente. Para pegar um segundo ônibus, o passageiro terá de pagar mais R$ 3,75 ou fazer o cartão de bilhetagem eletrônica que possibilita, desde 2011, a troca de ônibus fora do terminal, mas somente no intervalo de 60 minutos desde a primeira passagem pela roleta. A ampliação desse tempo para 90 minutos está sendo analisada pelo Fostrans. Hoje, cerca de 40% das viagens feitas diariamente nos ônibus de Foz do Iguaçu são pagas em dinheiro. RCI. O Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu vai promover no próximo dia 14, um sábado às 4 da tarde, sarau de literatura para o lançamento do livro Ewald, um alemão, de Luiz Carlos Schröder. Além da presença do autor, o evento inclui roda de conversa com Denise Goulart, filha do ex-presidente João Goulart, sobre exílio e campanha da anistia. A sede do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular fica na Alameda Batuíra, número 146, na Vila A, próximo à antiga Cobal. A entrada é gratuita. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, estamos nova terça-feira de volta com o nosso programa Papo Evolutivo para a gente debater os temas do dia a dia e você pode mandar suas perguntas, colocar seus comentários, porque toda pergunta, toda ideia é muito bem-vinda. O nosso tema de hoje é autoestima. Você sabe se valorizar? O que você pensa sobre autoestima? Você tem autoestima alta, baixa? Como mudar isso? A gente já nasce com autoestima ou a gente pode desenvolver ela? Essas e outras perguntas nós iremos debater hoje no programa com o Wilton Gunça. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui juntos mais uma vez.
com nossa amiga Patrícia Bellarice. Olá, pessoal, boa tarde. E comigo, Leonardo Rodrigues. Então vamos nós. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: a gente já nasce com autoestima elevada? Isso é possível? Ou a gente tem que desenvolver ao longo da vida? Então, todos nós temos uma personalidade, assim como quando a gente nasce. Mas o que acontece? Às vezes, independente da estima da pessoa, ela começa a receber muitos feedbacks ou inputs, né, da família, da sociedade, e isso pode influenciar a maneira como a pessoa se vê e a sua relação com a estima dela. Então, dependendo da força, às vezes, da pessoa, ela já tinha lá a estima, ela consegue lidando bem com isso. E outras, isso pode causar um trauma muito grande, né? Porque desde pequeno a gente vai recebendo rótulos, né? Você é assim, você é assado. E qual é o grande problema? A pessoa começa a acreditar que realmente ela é aquilo, e isso pode distorcer a visão dela e afetar como ela se vê em relação à estima positiva ou negativa. Então você está dizendo assim, por exemplo, os pais ou os cuidadores que cobram muito do filho, ou comparam, você não faz nada direito, você sempre faz errado. Exatamente. Ou a pessoa tira 9 e a pessoa, não, 9 podia ter tirado 10. Podia ter sido melhor. Isso. Né? Isso pode ir minando a autoestima da pessoa. Pode, com certeza, mesmo que não mine algum efeito, isso vai ter na condição ali da criança, né, do adolescente e até do adulto também. Sim. Eu vejo que a autoestima é algo construído ao longo de toda uma vida, né? Ou seja, não vejo como algo inerente ao processo da consciência, mas ela vai adquirindo, só que o primeiro, como a Patrícia falou, o primeiro input vem de fora. Então, esse primeiro referencial que ela vai ter não é nem o autorreferencial, é o externo. Até ela poder perceber que ela tem um autorreferencial, ela tem que ser o foco mais importante e começar a ver o que é aquilo, o que ela recebeu, vale a pena ou não. Se realmente aquilo ajudou a construir uma autoestima mais forte ou não. Só que isso leva muito tempo. E muitas pessoas, por falta de trato com o assunto, de amadurecimento, não saem disso. Acham que todo referencial vem de fora e não percebe que é um autorreferenciamento que ela tem que ter, né? Então vocês estão dizendo que é possível, pelo que eu estou entendendo assim, a pessoa já pode nascer com alguma coisa de autoestima, porque ela pode trazer de outra vida, né? A questão da multiexistencialidade, essa não é a nossa primeira vida. Você que duvida disso, tem uma experiência fora do corpo, invista e numa técnica, aplique, que você vai comprovar por você mesmo. Mas a gente pode, se ela não traz isso que ela desenvolveu em outras vidas, a gente pode desenvolver aqui. Como que a gente faz para desenvolver ou melhorar a autoestima? Antes de falar sobre o desenvolvimento, acho que tem um passo antes, que é uma condição de você estar consciente ou não. Todos os dias, a gente opta por pensar ou não pensar. Então, se você não pensa por você, alguém vai pensar por você. Sim. Seja seus pais, amigos, a sociedade, o Facebook, a televisão e assim por diante. E isso confunde, é onde mais afeta a autoestima da pessoa. Porque se ela não sabe quem ela é, o que ela quer, onde ela quer chegar, quais são suas metas, alguém vai definir isso. E isso, muitas vezes, vai ir ao encontro dos valores pessoais, que pode ser conflitantes ou não. Então, isso afeta diretamente o processo da autoestima. Então, um dos pontos que eu vejo para a pessoa começar a trabalhar isso é ela começar a viver conscientemente, né? Tem a ver, ela estar lúcida para o que ela está recebendo. Por exemplo, se alguém chega ali para a criança e fala, você é bobo? E a pessoa fala, não, bobo deve ser a pessoa que está me chamando de bobo. Se ele começa a raciocinar, qual o problema aqui? Aí aquilo não afeta ela, vai estar conscientemente. Mas se ela só vai recebendo aquilo de forma passiva, ela acaba tendo uma autoestima ou uma estima negativa, é assim que eu penso. Então, tem muita relação em você estar passivo ou ativo. Ok. E aí, Hilton, o que você pensa disso? Aí a Patrícia está falando e está me vendo o seguinte, uma pessoa que tem algum parapsiquismo, uma criança que tem um parapsiquismo aflorado, que ela percebe as questões das energias nos ambientes, ela tem clarividência, vê coisas que ninguém está vendo, ou ouve coisas que ninguém está vendo, se ao momento que ela começa a falar, dizer que está vendo coisas, que tem certos medos, receios, tudo mais,
Se a família, os pais, os irmãos não começam a colher isso, isso pode criar uma marca muito forte na toda a existência dela. Ou seja, desvalorização. Ou seja, imagina o seguinte, se o que eu percebo, ninguém acredita, ninguém investiga, ninguém dá algum apoio, ou se não me esclarece, eu vou ficar com essa marca de que tudo que eu penso, tudo que eu percebo é mentira, não tem sentido, é ilusão. Então imagine só o efeito na autoestima dessa pessoa, porque a autoestima tem a ver com a expressão da pessoa. Sim. Então como é que eu me expresso, como é que eu me coloco no mundo? Então se eu tenho um parapsiquismo e ele não é bem recebido, bem acolhido, bem esclarecido, isso deixa marcas profundas, isso é muito sério. E a gente percebe que tem muitas crianças com parapsiquismo muito elevado. Então, o recado que a gente poderia dar para os pais e professores, que muitas vezes os alunos veem isso na sala de aula também, comecem a escutar o que essas crianças estão trazendo. Não é dizer assim, tá vendo muita coisa, é pura ilusão, não. Ouça, dê uma devida dimensão àquilo, mas não a julgue, não coloque essa pessoa como se não tivesse condição, estivesse vivendo o mundo da fantasia. Não, ela pode estar vivendo essa outra realidade que muitas crianças têm essa habilidade, né? Pô, que legal. Boas reflexões aí para o pessoal começar a mandar suas perguntas. A gente está com a dificuldade aqui de enxergar quem entrou, quem não entrou, então a gente ainda não está conseguindo ver, mas vai enviando suas perguntas pelo WhatsApp ou pelo Facebook, que em breve a gente deve conseguir resolver isso. A gente, anota aí o número do WhatsApp para você enviar a pergunta para a gente. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Estamos de volta aqui com o nosso programa Papo Evolutivo, toda terça-feira, das 13 às 14 horas. Você pode entrar, participar, mandando suas ideias, suas perguntas. E hoje o tema é autoestima. Você sabe se valorizar? E aí eu coloco aqui uma pergunta. Autoestima tem relação com carência? Ou toda pessoa que é carente, ela tem uma baixa autoestima? Como é que é isso? Então, é bem interessante essa pergunta, mas eu vou explorar aqui também uma outra parte e vocês ficam à vontade para interromper. Existe um processo que a gente chama de local de controle, né? O pessoal chama de lock interno e lock externo, Isso. que lock significa local of control. Né? Então, quem que está no controle? É você, né? Ou alguém de fora? Quem que é alguém de fora? Qualquer pessoa, fora da sua consciência, né? E também a sociedade de forma geral. Por exemplo, Facebook, Instagram entra nisso, televisão, amigos, a conversa dos WhatsApps e assim por diante, que hoje é bastante comum. Sim. Então, por exemplo, se você, vamos dizer que você tem vontade de fazer alguma coisa na sua vida, e aí você expressa aquela vontade, tenho vontade de fazer isso. E a pessoa fala, mas que horror, que absurdo, isso não é bom. E aquilo te gera um sentimento ambíguo e você fica em dúvida e não sabe mais se aquilo é bom não é, ou é ruim, você vai começar a ter uma alteração na autoestima. E aí vem a questão da carência. Por quê? Porque a nossa autoestima, ela vai aumentar ou diminuir conforme os seus valores pessoais ou valores intrínsecos. A gente também pode chamar de ideias inatas. E os valores, eles são diferentes para cada consciência. E isso, Léo, eu acho que a pessoa já traz com ela. Okay. Ela não é adquirido com a família, com a cultura. São os valores íntimos, intrínsecos da consciência, de outras vidas e assim por diante. Certo. Então, ela chega aqui, ela acaba esquecendo tudo, né? Um bebê muito pequenininho e começa a ter essa relação. Esse início é duro, né? É muito difícil, que ela não lembra, né, todos os seus valores, mas ela age conforme os seus valores até inconscientemente. Então, se você tem um determinado valor e você começa a agir com ele, a sociedade às vezes pode ter um valor que é totalmente antagônico ou distorcido àquele valor pessoal seu. E a hora que você tem dificuldade em ser aceito, ou fica em dúvida se aquele teu valor é bom ou não, porque está todo mundo criticando. Por quê? Porque aquelas pessoas não têm a mesma vivência que você teve, não têm os mesmos valores. Aí a pessoa, ela acaba, vamos dizendo assim, fraquejando naquela vontade ou naquele valor pessoal.
Quando ela fraqueja e não se realiza, aí entra o processo da carência. É assim que eu penso. Ok. Vou dar um exemplo assim bem mais simples que eu acho que vai ajudar. Por exemplo, a pessoa, vamos dizer que ela não gosta dela, por algum motivo. Alguém criticou, falou que ela é assim, é muito irritado, é uma pessoa muito assado. Aí o que ela acontece? Ela começa a querer ser aceita. Então, ela não começa a desenvolver aquela estima por causa de um processo íntimo dela. Então, ela vai buscar fora. Ela quer que alguém goste dela. Ok. E aí, para gostar que alguém goste dela, tem que agradar o outro ou ela? Ela tem que começar a agradar o outro, não ela. Para ela agradar o outro, ela tem que atender os valores dos outros e não mais o delas. Ok. Ela começa a corromper com os valores pessoais. Então, ela começa aí mexer diretamente na estima e acaba ficando carente. Se você não gera estima por você mesmo, você vai procurar fora, porque a gente precisa, é como se fosse assim, X autoestima para estar vivendo bem, né? Então, é igual a pessoa precisa se alimentar o mínimo para estar com a força ali do dia a dia. Ou seja, se autovalorizar é fundamental, trabalhar para, se a pessoa tem dificuldade com autoestima, ela precisa investir em desenvolver os talentos dela, ela enxergar o que ela é boa, que é isso que a Patrícia está falando, a gente tem que ter esse lock interno, a gente tem que estar mandando na história, né, na nossa vida. E as pessoas vão discordar, é natural, vão ter divergências, mas você está colocando ali a situação e você se respeita. Então tem a ver com autorrespeito, tem a ver com autoaceitação, como a Patrícia falou, tem a ver com autoconfiança. Isso tudo pode se desenvolver, ou seja, se você tem a baixa autoestima, pense numa ação prática que vai botar você em contato com você mesmo, que é super positivo. Posso Pode falar, falar mais uma coisa? Existe também aí um processo, né? A gente está falando em estima positiva e negativa, e as pessoas confundem que uma pessoa que tem boa autoestima, uma estima saudável, é uma pessoa que está sempre, vamos dizer assim, só feliz, ou não sente nada ruim, e existe um auto-engano nesse sentido. Você ter boa autoestima é você viver com autenticidade. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma sensação, um sentimento ruim, seja ele de medo ou de tristeza, alguém foi chato com ela. E o que acontece? Como a sociedade fala que a gente não pode isso, não pode ser aquilo, senão você é fraco, não pode sentir medo, não pode sentir tristeza, homem não chora, a mulher tem que ser assim, tem que ser assado. Então, a pessoa, ela sente, é inevitável, todos nós sentimos medo, tristeza, inveja, que nós estamos aqui colocando como sentimentos ruins, né? Então, a hora que a pessoa teve um sentimento ruim, qual que é a tendência? Ela quer fugir desse sentimento. Então, ela acaba criando um mundo de ilusão, alguma coisa para ser aceito, algo que vai contra os valores pessoais. Então, ela acaba se autocorrompendo, é o que a gente chama de autocorrupções. E aí, a autoestima positiva também a pessoa precisa ver, poxa, eu estou sentindo isso aqui que é ruim. O que isso significa? É diferente. Ela não fugir, não abafar e fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Ou seja, uma pessoa com boa autoestima vai sentir medo? Vai. Uma pessoa com boa autoestima vai sentir tristeza ou ficar irritado? Também vai. Mas ela vai estar consciente daquela situação. Ou seja, ela sabe lidar com as limitações pessoais ou com os traços fardos ou os trafares. Ela respeita que ela tem as dificuldades, mas ela vai respeitar essa limitação, sem ficar se desvalorizando, se desqualificando, que isso não leva a nada. E aí uma coisa que você falou, ó, fugir dos sentimentos, furada completa. Pensa o seguinte, autoenfrentamento vai levar a gente a ter uma autoestima sadia, uma autoconfiança sadia. Então, invista na autopesquisa, uma das bases do processo evolutivo é a autopesquisa, e faz parte. Fugiu da autopesquisa, a gente está adiando o sofrimento, né? Perfeito, Léo. Léo, a gente vai para o nosso intervalo, mas só avisar que temos Sherry da Wong acessando a gente, a Melissa, o Narciso, o Steph. Já estou conseguindo ver também. Tá? Ah, beleza. Agora já foi. Então, beleza. Então, não, ótimo. A Dani Wendel, Garcia Silva, o Nelci Balzan, a Marise Barros, o Alexandre Grauman. Pronto, então esse pessoal está aí com a gente. E alguém me pede aqui... Aí, né? Bons amigos aí. E alguém pede para dizer o seguinte, que hoje, em Imaruí, Santa Catarina, a cidade está completando 129 anos. Né? O Narciso está nos avisando isso. Parabéns aí à cidade de Imaruí.
Então vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. E agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 27 de agosto. Tomate rasteiro, 1,48 kg. Couve-folha unidade, 79 centavos. Laranja pera, 89 centavos o quilo. Ovos brancos a dúzia, 2,78. Batata doce, 99 centavos o quilo. Filé de peito de frango congelado, quilo, 7,99. Bife posta vermelha, o quilo, 14,99. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, estamos de volta no programa Papo Evolutivo, porque conversando a gente se entende. Agora eu já consigo ver várias pessoas aqui no Face. Se você está gostando do programa, compartilhe. Se você não está gostando do programa, compartilhe, porque outra pessoa pode gostar do programa. E é um tema de interesse social, é um tema que pode ajudar a pessoa a se melhorar, a se tornar mais sadia, com mais autoconfiança, com mais equilíbrio íntimo. Aqui a Melissa está dizendo, ó, ontem foi aniversário de Campo Grande e tem IPC lá. Então você que é de Campo Grande, procure o IPC, entra no site do IPC, ipc.org. Você que é de outras cidades, acesse sua cidade, tem palestras gratuitas, tem laboratório de energia gratuito e investe na autopesquisa e em superar a questão da autoestima. Vamos lá. Marise Barros, Alexandre Garran, mandando aqui, ó, parabéns, Patrícia. Muita clareza na apresentação. A Betânia, olá, Betânia. E N outras pessoas assistindo. Vamos nós. Vou fazer uma pergunta aqui, que é Luziane, de Santa Catarina, Palhoça. Santa Catarina está enviando. Boa tarde. Quais dicas você pode dar para que possamos auxiliar as crianças nesse processo da construção da autoestima sadia? O principal aspecto, eu acho, é ajudar a criança a desenvolver a autenticidade dela. Essa coisa que a gente tem um estímulo o tempo todo que deve ser assim, não deve ser assado, isso gera muito conflito, porque às vezes, que eu falei, a criança tem alguns sentimentos ruins, que são inevitáveis, e muitas vezes fala, não pode ser assim, não pode ficar triste, e isso gera um conflito, né? Como assim? De vez em quando a criança vai ficar triste, então ajudar a criança a se auto-perceber. Perguntando por que você está triste? Vamos resolver esse problema? E ensinar ela a lidar com isso, com as emoções. Ensinar a lidar né? com as suas emoções, né? Um dos conceitos de autoestima, ele está muito implícito na nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, que é você resolver os seus problemas inevitáveis a qualquer idade, qualquer consciência, e outra coisa que é o direito de ser feliz. Então, esse é outro aspecto, porque quando a gente tem um estímulo na criança, ela começa a se sentir culpada, ela acha que tudo que está acontecendo é porque ela não fez aquilo
direito, ou porque ela teve aquele sentimento que foi reprimido. Então, às vezes a gente dá o feedback que aquilo, olha, eu errei, eu caí, eu me machuquei, eu fiz isso. Olha, isso acontece. Então, vamos aprender a como lidar com isso? Vamos lá conversar com o amiguinho? O que você está sentindo? Essa é outra coisa. E a gente ensina, muitas vezes, a criança a reprimir os seus sentimentos, né? Então, acho que é uma conversa, né? Esse slogan do Papo Evolutivo, acho que cai bem aí essa condição que conversando se entende. Hoje as pessoas estão sem tempo para conversar, para escutar o outro, para observar, para receber um feedback, né? Então, às vezes, numa mesa de família, está todo mundo com o seu celular, cada um com o seu WhatsApp, Verdade. e a gente nem se olha, às vezes, no olho ali um do outro, né? Então, Patrícia, isso vai ser inevitável. você traz algo muito sério, que é essa questão. Autoestima tem a ver com emoção. E a gente percebe que existe um analfabetismo emocional. Ou seja, as pessoas não sabem reconhecer as emoções em si e quando reconhecem, não sabem lidar. Então, é todo um trabalho de crescimento, de aprofundamento, porque não existe resposta pronta, certa, como agir. A cada situação, a cada contexto, a cada momento, ela pode ter uma reação diferente. Mas o importante é ela ter esse contato com essa dimensão das emoções. Mas aí você vê, aí eu agregando, não são só as crianças, né? Os adultos também têm muita Perfeito. dificuldade de autocontato. E isso, se a gente se afasta da gente mesmo, como que a gente pode entrar em contato com as emoções positivas até e imaturas, para a gente conseguir trabalhar elas e superar? Então, esse trabalho de investir no autocontato, quando a gente estiver se sentindo triste, a gente tem que enxergar que está sentindo triste e pensar por que está naquela condição. Exatamente. Quando estiver sentindo raiva, estou sentindo raiva. Por que está sentindo raiva? Não, aí vem a sociedade falar, não, a raiva é feio, não pode sentir, então você não pode se expressar. Isso não quer dizer que a gente vai jogar raiva para todo mundo, mas a gente tem que saber que a gente está sentindo aquilo, porque a partir disso a gente pode investir na autossuperação. E aí você traz uma coisa que é a vergonha. Essa vergonha tem muito a ver com o processo de baixa autoestima. Por que você está com baixa autoestima? Porque muitas vezes você tem vergonha do que você é, do que você sente, em que contexto você está. Tem coisa muito simples assim, tem gente que tem vergonha pelo fato de ser pobre, de nascer numa situação humilde. Como se todo mundo tivesse, por obrigação, de ter carro de luxo, ter uma vida de posse e tudo mais, que não é a realidade do país, não é a realidade menos, humana. Né? O quê? Se achando menos, a pessoa Se se achando acha menos por menos conta por disso. qualquer condição, né? Então, fica uma palavra. Toda vez que você começar a sentir vergonha, ou outras vezes, quando você sentir culpa também, comece a analisar. É você que está sentindo ou é alguém que está tentando fazer você sentir isso aí? Né? E mesmo que seja você que esteja sentindo, vale a pena, tem que sentir, mas vale a pena manter isso ou pôr a volta por cima, né? Você vê, o Wildon está trazendo outro viés aqui do paradigma consciencial, que é a questão da multidimensionalidade. Então, às vezes, tem consciências extrafísicas, né, que estão influenciando você para roubar a sua energia. Porque se você estiver bem, como é que rouba a sua energia? Agora, se você estiver se sentindo mal com você mesmo, com baixa autoestima, sofrendo, aí é mais fácil roubar a sua energia. Então, fique atento aos pensamentos que chegam, porque às vezes não é só você que está pensando. Essa coisa da vergonha também tem uma relação direta com você depois ter uma necessidade de ser aceito. Então, você sempre está buscando a sua vivência através da aprovação das outras pessoas. E isso é a maior cilada que existe para a autoestima. Porque se você depender do valor que o outro dá para você, ou se ele está te aprovando ou não, tá danado, porque as pessoas pensam diferente, né? São pessoas diferentes. Então, você bancar o que você acredita, o que você valoriza, isso é bastante importante. Então, isso tem a ver com o processo da autoaceitação. Então, esse é um outro tema dentro esses outros, que é você se aceitar. Isso não quer dizer se acomodar, tá? Pelo contrário, é para você mexer com uma mudança positiva. Mas a gente não muda aquilo que a gente não admite que está ruim. Se você abafa e nem percebe o que está ruim, como é que você vai descobrir? Ou nega, ou foge daquilo. Então, a autoaceitação é você levantar os trafores, que são os traços força, né? Como o professor Leonardo trouxe aqui, e também os traços fados, né, as dificuldades que a gente tem, e aquilo que a gente não tem sinapse nenhuma, que são os traços faltantes. Né? Eu já vi um caso de um pai falando com uma criança de 2 anos sobre economia, sobre uma condição matemática, a criança olhando e sem
ter sinapse nenhuma para aquilo, exatamente, para entender. E aí, num ataque de raiva, né, do pai ali chamando a criança de ignorante, né? Você falando isso, Patrícia, me lembra o seguinte, que às vezes as crianças e os adultos, né, começam a culpar os pais porque têm baixa autoestima, porque são infelizes, e você falou uma coisa importante, que é que a gente veio aqui para ser feliz. Todo mundo veio para ser feliz, só que para ser feliz tem que batalhar por isso, batalhar positivamente, não é brigar. É a gente investir na autopesquisa, é a gente investir nas energias, em dominar as energias, em trabalhar as energias, todos nós temos um corpo energético, e a gente precisa escutar a gente mesmo. A dica para os pais também, escute seus filhos, não cobre excessivamente, cada pessoa tem o seu limite, veja como você vai estimular para as pessoas verem os seus talentos ou lidar com as limitações, como a Patrícia falou. Então, vamos pensar nisso. A gente tem um monte de gente entrando aqui, ó, Adélia Gomes Vilar, ótimo programa, parabéns. A Melissa também, o Dani, o Wendel, eles fazem 2 perguntas, a Betânia e o Dani, a gente vai responder. Mas antes a gente tem uma pergunta. Temos uma pergunta aqui. Da Shérida. Da Shérida. A Shérida nos perguntou o seguinte: como medir o nível da autoestima? Acho que um nível muito elevado pode trazer a irresponsabilidade, não? Então, tem uma questão, né, que entra aí o processo da arrogância, né, da pessoa que a gente coloca uma autoestima muito elevada. Mas, na verdade, isso é até um conceito errôneo, porque a pessoa, às vezes, ela está tentando se defender de algo que ela não é. Então, ela começa a fazer uma propaganda que ela é assim, ela é assado, e a demonstrar isso. E aquilo começa a dar ibope. Só que o que acontece? Depois ela não consegue sustentar isso muito tempo. Então, para você desenvolver uma autoestima sadia, é preciso autenticidade. Não dá para a gente ser quem a gente não é. Então, esse processo da estima elevada ou arrogância tem a ver em você querer parecer uma pessoa que você não é, também para agradar outras pessoas e para ter essa autoaceitação. Então, esse é um ponto aí bastante importante, mas isso não se sustenta por muito tempo. A pessoa, ela começa a ter problema de autoaceitação devido à convivência. Eu costumo dizer uma coisa, o Léo tocou aqui no processo energético, e você multidimensional, tem um conceito que a energia não mente. Por exemplo, quando você vai em qualquer loja e a pessoa te atende de qualquer maneira, você percebe se ela está com boa vontade, mesmo que ela esteja precisando ali do dinheiro, ou se ela está ali de saco cheio fazendo aquilo. Às vezes ela está sorrindo, te chama de querida, mas a energia, denuncia, ela denuncia. É a mesma coisa uma pessoa que se diz com muita autoestima e não tem a veracidade por trás disso. Né? Então ela acaba sendo uma pessoa inconveniente, uma pessoa que passa do ponto. E uma pessoa arrogante, prepotente ou agressiva, ela tem baixa autoestima? Eu diria que sim. Eu também ela concordo, tem uma plenamente. baixa autoestima, ela tem, na verdade, uma insegurança. Perfeito. Né? Então, às vezes, quando uma pessoa chega ali, você pensa, qual é o problema, qual é a insegurança dessa pessoa? Né? É uma forma dela se defender, né? Sim. E aí eu acho isso muito sério, porque muitos casos de bullying que acontecem na escola, surgem as 2 situações de autoestima. Ou seja, a vítima, muitas vezes, é induzida a um processo de baixa autoestima, mas aquele que está provocando o bullying, que aparentemente tem uma autoestima porque tem a violência, tem a agressividade, também ele tem um processo de baixa autoestima ali por trás. E é algo muito sério que, às vezes, a gente não relaciona a própria atitude do bullying com o processo de afirmação dessa autoestima. Né? Uma pessoa com uma excelente ou boa autoestima, ela não precisa provar nada para ninguém. Então, esse é o ponto, né? Ela está tranquila com ela mesma. Tranquila, ela não tem que mostrar que ela é assim. Ser grosseiro, que ela... Exatamente. Ela não precisa se vitimizar para chamar a atenção da pessoa, ela não precisa chorar, ela não precisa fazer um monte de coisa que é imaturo, Perfeito. Que reflete essa insegurança que você está trazendo. Pelo contrário, às vezes é uma tranquilidade, a pessoa fala, eu discordo, ela fala, ok. É um pensamento seu, um pensamento da sua na cabeça. Legal. E eu tenho o Pessoal, meu. Nós estamos chegando ao final desse bloco. Temos várias pessoas aqui participando. A Fernanda Long coloca muito esclarecedor, parabéns. A Carla Rocha acabou de entrar, seja bem-vinda, Carla. E no próximo bloco a gente responde as perguntas da Betânia e do Dani. Fique aí acompanhando a gente no nosso Papo Evolutivo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h33. Rapaz, tô precisando relaxar. Bora buscar o barco pra pescar? Bora, mas só se for de colete salva-vidas. Antes de entrar em rios e reservatórios, vista colete salva-vidas, mesmo que você saiba nadar. Veja a previsão do tempo e respeite as placas de alerta. E lembre-se,
perto das barragens de usina tem áreas de segurança onde a entrada e a pesca são proibidas. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka, o Twib. Ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal do Face, do WhatsApp, seja bem-vindo ao nosso Papo Evolutivo, acontecendo todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas. E lembre, você é muito bem-vindo, porque é conversando que a gente se entende. E uma pergunta para vocês que estão nos escutando. Você já compartilhou, se você está gostando? Compartilhe, divulgue, é um assunto interessante. Muitas pessoas talvez estejam precisando escutar sobre como lidar com a autoestima. E nesse sentido, eu já entro aqui com uma pergunta. É uma pergunta que é feita pela Betânia. Pessoal, como conseguimos auxiliar na construção da autenticidade de um adulto? Então, esse é um exercício que exige estar consciente, como a gente estava falando. E assim, só para colocar um parênteses, a nossa sociedade sempre contribui, isso eu estou falando de maneira geral, para você ficar cada vez mais inconsciente. Okay. Então, são os estímulos de dispersões, uma hora você está pensando uma coisa, aparece uma mensagem, já está pensando em outra, e ele a pouco passa o dia e você não sabe nem o que aconteceu, o que você comeu, o que você quer, e a hora que você vê uma imagem, né, de alguém viajando no Facebook, você fala, poxa vida, essa pessoa está aí e eu estou aqui e não consegui nada. Então, o processo de construção dessa estima, primeiro tem uma definição do autoconceito, que é você mexer com a sua autopesquisa. Uma técnica que eu dou é você listar os seus conflitos. Isso é íntimo. Desde os mais simples, por exemplo, eu não sei dançar, às vezes vou numa formatura e alguém me convida para dançar, eu fico constrangida, eu queria saber, mas eu não sei. Então é um mini conflito, vamos dizer assim. Mas aquilo mexe na autoestima da pessoa, desde um mais complexo, como as conquistas, às vezes fazer o pé de meia, que é um bem complexo, né? Você ter autonomia financeira, outra é uma autonomia sentimental e por aí vai, tá? Então você vai pensar o que gera um desconforto para você. Desde a sua autoimagem, né? E uma dica que a gente dá aqui não é só você levar o veículo em conta o veículo de manifestação que é o corpo físico, mas também o veículo emocional, o veículo energético, como é que você se sente em determinados ambientes, determinadas pessoas, e também essa parte mental.
Existem amigos, né? Eu costumo dizer isso porque eu vi tantos amigos meus aí de longe, né? E não tinha como deixar de lembrar disso, que traz um bem-estar, a sua cabeça melhora, você sai mais feliz, mas devido a uma boa conversa, né? Esclarecedora, você fica mais lúcido, e isso mexe também com a nossa autoestima. Você tem um reconhecimento de um processo evolutivo mais positivo. Então, você vai listar esses conflitos e você vai começar com os mais fáceis de resolver. E você começa a ter uma ação prática. Então, assim, para desenvolver a autoestima sadia, é preciso ação. Ninguém constrói uma autoestima esperando que vai vir um amparador ajudar, ou alguém te dar alguma coisa, uma herança. Ou você vai pagar alguém para resolver seu problema de autoestima. Exatamente, não existe. Nossa, vai naquela pessoa que ela é muito boa. Não, ela vai te dar ações práticas, né, para você vivenciar. E aí você começa a mexer com esses conflitos, conforme o seu fôlego, se for necessário, às vezes, procurar um profissional daquela determinada, eu sou muito a favor disso. Sim. Nós não sabemos tudo, né? Às vezes tem uma dica, uma condição para você atuar. Então, esse é um ponto que eu vejo para você desenvolver a autoestima. E mais 2 pontos, que é você trabalhar daí com essa autoaceitação, né? Você mexeu com a autopesquisa, o que você tem de bom e de dificuldade ou de ruim, e estar consciente, né, ali do momento. Existe muito processo, alguns livros que falam de você viver o presente, não o passado e o futuro. Esse é outro ponto que mexe com a autoestima e a gente constrói uma autoestima ruim. A pessoa vive no passado, vive se lamentando do que ela não fez, das oportunidades que ela perdeu. E aí o presente vai embora e também ela está lá no futuro, poderia ser assim, ser assado, mas também numa condição passiva, tá bom? Na verdade, é partir para uma atitude mais proativa, né? Léo, a gente fez uma enquete através do Facebook e do IPC, que a pergunta era a seguinte: você considera a sua autoestima suficiente para ter satisfação pessoal e êxito em seus projetos? E a grande resposta, a maioria respondeu não. 67% respondeu não para essa pergunta. Então a gente vê como isso é grave. Mas pessoas não reconhecem o processo de autoestima para valorizar tudo isso aí. Mas a professora Patrícia falou uma coisa interessante, que a gente pode procurar um profissionais, né? E, coincidência ou não, hoje, 27 de agosto, é o dia do psicólogo. Ou seja, eu tô nessa história aí, hoje é meu dia também. Então, parabéns, Léo. Mas você também é seu dia por outro motivo. Ixi. Hoje é dia também, foi dia de nascimento de Leonardo Rodrigues. O meu xará, né? Eu conheço um monte de Leonardo Rodrigues. E esse aí foi o maior jogador da Copa América em 93, um jogador argentino, né? Que nasceu o dia de hoje. Então, tem a ver com o dia de hoje aí, né? Mas também, pessoal, hoje é o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Esse ato foi criado em 62, em homenagem ao Conselho, à criação do Conselho Federal de Corretagem de Imóveis, né? Os CRECI. E também é o Dia Mundial da Limpeza Urbana, é o World Cleanup Day, que nasceu em 2008 na Estônia. Foi uma experiência em que as pessoas recolheram mais de 10 mil toneladas de dejetos naquele dia e foi incorporado também, foi adotado mundialmente por outros países e tornando o Dia Mundial da Limpeza Urbana. E aí eu vou complementar aqui que hoje é o dia do psicólogo, né? Então, em 1964 foi regulamentada a Lei 4.119, que dispõe sobre a profissão do psicólogo. Então, o que a Patrícia falou exatamente é importante. Às vezes a pessoa precisa de alguém, vamos dizer assim, para ajudar nas reflexões. E ela apontou uma coisa importante: não tem como a gente terceirizar nossos problemas e achar que vai ter solução terceirizando eles. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade. Você vai contar com um parceiro ali, que pode ser o psicólogo, pode ser a consciencioterapia, mas você tem que aplicar as ações práticas. Sem autoenfrentamento, dançou. E aí uma coisa importante que eu quero dar minha opinião aqui, Hilton, Sim. Você falou lá dos 67% que não conseguem botar o projeto para frente porque acham que não tem estímulo suficiente. Eu discordo de todos vocês veementemente. Sempre a luz no fim do túnel. Se você não está enxergando, que está de óculos escuros, está com a luz apagada. Então a gente tem que começar a pensar mais amplo e mesmo duvidando da gente mesmo, a gente veio aqui evoluir, a gente veio aqui ser feliz. Então, para isso, a gente tem que investir na gente. Vá duvidando, mas vá. E tem uma coisa interessante. Nós, da Conscienciologia, falamos muito da experiência fora do corpo. E a experiência fora do corpo, ela é muito boa para o processo de autoestima.
Porque muitas vezes você se acha o pior ser humano do mundo, o coitadinho. Aí você sai do corpo e você se percebe extrafisicamente altamente inteligente, altamente capaz, com uma relação de amizades muito grande, realizando coisas que você nunca poderia imaginar estar realizando aqui. Então, precisamos conectar essas duas realidades, a sua realidade extrafísica com a intrafísica, e saber que nós somos muito mais do que a gente imagina ser. Oh, legal, legal. A gente está aqui, ó, o Guilherme Pio está dizendo aqui, ó, de Cascavel. Hoje também é meu dia, que ele é corretor de imóveis, está aqui também pontuando o dia dele. A Fernanda Peixoto coloca parabéns, muito bom. E a gente vai no programa, vai seguindo no programa. Tem mais uma pergunta aqui que o Dani de Vitória mandou. O foco exagerado num determinado trafar. Trafar é traço fardo, é uma imaturidade sua, uma dificuldade que você tem, que se expressa, em geral, criando problema, vamos dizer assim. Então, vamos lá. O foco exagerado num determinado trafar pode baixar a autoestima? Com certeza, né? Tudo que vai fazer você fugir da realidade, ou seja, você exaltar, dramatizar tanto um trafor como um trafar, né? Isso vai fazer com que você deixe de viver com autenticidade e isso afeta a tua estima. Agora, uma pergunta boa para a gente fazer, né? Por que a gente dá um enfoque maior no trafar, no defeito? O que a gente quer justificar com isso? Que justificar vem da palavra, né? Tornar justo, confortável para a gente não mudar, para você não se mexer, ao invés de você colocar ênfase naquilo que você é bom, né? Num trafor. Então, esse é outro ponto para a gente pensar. Existe até uma resposta, assim, chavão, a sociedade, ela se incomoda com a felicidade. Então, ter autoestima boa é um desafio. Por quê? Se alguém vê você muito feliz, ele vai tentar te espetar, ou esse processo da inveja, ela é muito forte. As pessoas, existe uma falsa modéstia, né? Onde a pessoa fala assim, você é bom nisso, não, que isso, e a pessoa é boa. Então, a gente sempre tem uma tendência na sociedade de colocar para baixo, né? E isso tem uma relação com um papo que a gente está tendo aqui, que é você fugir da responsabilidade. Toda vez que você foge da responsabilidade, né? Porque assim, se a pessoa tem um traço bom, né? Fala, olha, eu sou bom nisso, todo mundo vai arrumar trabalho para você. Verdade. E aí você não quer assumir aquela responsabilidade para não ter trabalho. Mas toda vez que você foge da responsabilidade, a sua energia cai, a sua estima fica ruim, e você acaba tendo que fugir, né, dessa realidade pessoal. Fugir de si mesmo, né? Fugir de si mesmo. E toda vez que você assume responsabilidade, banca alguma coisa, melhora a tua autoestima, melhora o seu bem-estar, a sua assertividade, e a pessoa se sente realizada. Patrícia, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: a gente veio nesta vida para sermos protagonistas e não meros figurantes. Então, o processo da autoestima passa muito por isso aí, né? E a pessoa com baixa autoestima, ela está longe de ser protagonista da vida pessoal. E Sim. Isso é um problemão, porque não tem saída. Ela está num processo evolutivo e ela vai ter que passar de ano, vamos dizer assim. Mais cedo ou mais tarde, ela vai passar de ano. Se ela vai adiando superar isso, o que é que vai acontecendo? Ela vai atraindo crises, que não são punições, para que a gente possa aprender a lidar com os cenários que acontecem. A gente vai para o intervalo. E na volta do próximo bloco, a gente já vai com a pergunta seguinte. A Marise manda: a baixa autoestima tem relação com a síndrome do bonzinho? Você que está interessado, aguarde aí, que já voltamos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h47. Cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha lá, hein? Furto de energia não é legal não, hein? Pô, e vai mexer com o fio ligado? Isso é maior perigo! Cuidado! É aí que mora o perigo. Ligação ilegal ou clandestina é crime e risco de morte na certa. É melhor ter energia elétrica legal do que ter um acidente fatal. Fica o alerta. Uma iniciativa Abrade e Copel, Governo do Paraná.
O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Alô, alô, vocês. Estamos de volta no nosso Papo Evolutivo, porque conversando a gente se entende. Nosso programa toda terça-feira, das 13 às 14 horas. E você é super bem-vindo, trazendo suas ideias, suas colaborações, suas perguntas, para que a gente possa refletir e ajudar outras pessoas que estão nos assistindo a refletir também. Você já compartilhou hoje? Compartilhe. Vamos à nossa pergunta que ficou em aberto. A baixa autoestima tem relação com a síndrome do bonzinho? O que é a síndrome do bonzinho? Vamos clarear isso para os ouvintes aí, para o pessoal que está nos assistindo. Então, tem total relação, porque a síndrome do bonzinho é sempre você se fazer, né, ali de melhor, mesmo dentro de você, se você sentindo, tá chateado, tá com raiva, e você sempre faz de conta que tá tudo bem, por exemplo. Você tem dificuldade de dizer não. Tem dificuldade em dizer não, tem dificuldade aceita tudo. É o tanto faz. O que você gosta? Não, tanto faz, o que você preferir. Quiser, né? E aí, agradar. A pessoa você sofre já imaginou uma compulsão de querer agradar o outro. Exatamente, agradar o outro, e a base é essa, é a pessoa ter um problema de autoaceitação. Então ela quer ser aceita por alguém. Agradar para ser aceita, né? E é isso, essa síndrome do bonzinho se junta uma outra, que não é bem a síndrome, mas é a postura de querer sempre estar bem com as coisas. Aí quando fala nisso... que tá bem, é isso tá que bem, tá falando, tá. Então a gente vê muito rede social hoje. Então ainda bem que parece que tiraram a questão dos likes, né? Mas tem pessoas que ficaram o tempo todo só pensando o seguinte: quantos likes vão me dar? Então, como se isso fosse importante. Ou seja, ela passa a existir se alguém percebe e acha que é o máximo. Aí vou postar tal coisa e ver quantos likes. E se ninguém olha, ela entra em depressão por conta disso. Então, é uma síndrome do bonzinho já numa extensão mais tecnológica, né? Mas está no mesmo caminho. Valorização aí, uma síndrome da baixa autoestima. Muito grande, né? Perfeito. Então, talvez o remédio para isso seja o que a Patrícia falou anteriormente, no bloco anterior, que é a pessoa assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você tem, principalmente responsabilidade evolutiva, mais feliz você vai ter. Você vai dar adeus para síndrome da baixa autoestima, vou chamar assim, ou da baixa autoestima em si. E a autoestima, se a gente pudesse resumir aí uma definição, é a soma da sua autoconfiança com autorrespeito. Então, a pessoa que só quer agradar os outros ou ser bonzinho com todo mundo, ele sempre está se desrespeitando, né? Porque, pelo que ele sente, quem ele é, e a confiança da pessoa vai por água abaixo. Sim. Então, vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa que não sabe bem o que ela quer, e então acaba muitas vezes refletindo aí no julgamento da nossa capacidade de lidar tanto com os problemas da vida, mas muitas vezes de você sempre assim, vou agir se eu for para ter um feedback positivo, ser aceito. E se eu não for aceito, aquilo é ruim, e a pessoa sempre acaba vivendo a vida do outro, né? E não tem como você desenvolver, como vocês falaram, a gente está aqui, eu também acredito nisso, para ser feliz. E esse é outro ponto de dentro ali da técnica que eu passei, a pessoa listar os conflitos, é outra pergunta: o que me faz feliz? E o que me faria feliz? O que me traz bem-estar? E isso é íntimo. Ou seja, a pessoa precisa saber suas metas, o que ela quer para a vida dela, isso é fundamental para mexer com a baixa autoestima. Eu tenho muito isso, o que eu não posso morrer sem fazer, né? Legal. Nessa vida, o que dá para aproveitar com tantas informações, tantas oportunidades que a gente tem? Às vezes a pessoa fica presa na não oportunidade no que ela não fez, né? Perfeito. Então, hoje eu vejo que o mundo, né,
te dá tantas possibilidades. A própria Conscienciologia tem uma seção dentro de um livro, que é o Homo Sapiens Reurbanizados, do professor Valdo Vieira, que te dá uma seção inteira de técnicas, chama Paratecnologia. Tem técnica até para beber água. Então, tem técnica para tudo. Então, tem profissional hoje para várias áreas. Então, acho que essa gama de oportunidade, a pessoa também mudar a lente dela, né? O foco nesse bem-estar, no prazer. E aí, tem um probleminha aí, que isso a pessoa tem, eu acho que daí sim procurar um profissional, é uma dificuldade em estar bem e ser feliz. Às vezes a pessoa tem um bem-estar, ela quer se auto-sabotar devido a um processo de culpa. Sim. Alguma coisa que ela fez errado e ela não se sente merecedora daquela condição. A gente chama isso também de um sentimento de religiosidade. Né? Então, ela não tem o direito de estar bem ou estar feliz, então, ou ela fala assim, poxa, eu estou bem, isso aqui não vai durar, então é melhor já me auto-sabotar, já ficar triste logo, para não ter o desprazer daqui a pouco. Não dá mais para viver com esse mimimi, ó, se você faz isso, pare e vá refletir, é o que a Patrícia falou antes, ó, nada de dispersão, mega foco e desafios evolutivos. Eu diria também, ó, além das listagens que a Patrícia falou, liste seus talentos, vá mapear seus talentos, todos nós temos mais de 30, 40 talentos. Você já mapeou seus talentos? Vamos pensar nisso. A gente tem algumas perguntas aqui, a Yara Manfrim, colocando aqui, ó, dizendo que está muito rico e esclarecedor a conversa. Parabéns para a Patrícia, para o Ito, para o Leonardo. E ela pergunta, como diferenciar a autoestima elevada da arrogância? Então, o arrogante, ele muitas vezes sempre tem que fazer, numa conversa, numa convivência, ele faz a outra pessoa se sentir inferior e ele superior. Okay. Então, a pessoa sempre, ela coloca o outro, ela deixa claro que o outro ele é inferior em algum aspecto, ou num traço, ou numa abordagem. Então, isso é o arrogante, ela, né? Exatamente. Okay. Então, ela é mal educada, muitas vezes, ela passa do ponto, ela está vendo uma coisa, então ela quer exaltar sem necessidade o defeito, por exemplo, de alguém. Já a pessoa com a boa autoestima, ela chama a pessoa, às vezes, ali, dá um feedback positivo, sem expectativa, e muitas vezes ela está na dela. Então, a pessoa com boa autoestima, aquilo que a gente estava falando, né? Ela não precisa mostrar ou provar nada para ninguém. O arrogante, ele sempre está precisando provar alguma coisa para alguém. Ou seja, falando claramente, o arrogante assedia. E a pessoa que quer ajudar, que está com boa autoestima, desassedia, é amparador, faz assistência, ajuda o outro. Na sua fala, Patrícia, traz uma coisa muito séria, que é o seguinte, no momento que eu tenho boa autoestima, por onde eu andar, eu vou reconhecer aqueles que estão sem e vou ajudá-los a terem boa também autoestima. Então começa a ter um olhar de assistência ao outro. Ao passo que muitas vezes o arrogante é um processo de profundo egocentrismo, né? Ou seja, quer ser o centro das atenções e quer atropelar e se mostrar, seja fazendo coisas aparentemente boas ou sendo realmente intolerante com os outros, né? Até dentro disso, eu gostaria de indicar um livro, não sei se pode indicar um livro. O livro é um livro antigo, a capa dele eu acho bem feinha, que tem um coraçãozinho, né? Tá escrito eu, mas é um livro de um autor aí que estudou muito o tema, né? De maneira vivencial, que chama Autoestima, como aprender a gostar de si mesmo, do Nathaniel Branden. Então, vou mostrar aqui, opa. Esse é antigo, acho que tem até uma capa atualizada, com certeza, né? Um livro muito, ele já está, esse meu que é antigo na 39ª edição, e ele comenta aqui a questão do egoísmo, que uma pessoa com uma estima ruim, ou com problema de autoestima, seja ela parecendo ser elevada, como a gente tocou aqui no arrogante, ela tem uma questão de egoísmo muito grande, ela não vê ao redor. Eu concordo, porque ela só está pensando nela. Ela não está vendo que o que vai tirar ela dessa condição é ela olhar para o outro e ajudar os outros, né? Tem muita gente pior que ela não está enxergando. Está enxergando só ela. Eu acho que esse tema de autoestima é um assunto a ser aprofundado, pesquisado, acho que todo é de interesse geral. Sim, né? Sim, com certeza. A gente vai aqui nos direcionando para o fim do programa, mas a gente já tem algumas perguntas, vamos responder elas. A Elaine Carvalho, lá de Cascavel. Olá, Elaine. Diz assim, ó, boa tarde, almoçando e escutando o programa. Dicas excelentes. Obrigado, Elaine. O Guilherme, ele pergunta, como manter a autoestima, mesmo com problemas que tiram o nosso equilíbrio? O que é que vocês acham? Então, existe uma questão aqui,
é uma frase que eu gosto muito, que diz assim, há do verbo haver, né? Aos que fazem e aos que criticam. Se você está reclamando, se lamentando, você vai começar a ficar com uma estima distorcida. Então, seja qual for os conflitos, o problema com a autoestima, se você começa a experimentar, eu queria trazer esse ponto, a gente tem dificuldade em experimentar alguma coisa diferente. Se você tem o mesmo resultado, é porque a gente está agindo do mesmo jeito. Então, está faltando olhar além, debater, ler. Como que você resolve isso? Como é que você faria aquilo? Então, toda vez que você coloca esse processo da experimentação, da ação, do estar consciente, você começa a diminuir esse processo do eu acho que aí traz junto uma outra palavrinha, que é autoconfiança. No momento que você começa, a autoestima está ligada à autoconfiança. Você cria, você sabe, pode confiar em você. Você já passou por aquilo, vai passar, mas sabe que tem uma saída do outro lado, né? Legal, a gente está encaminhando aqui para o finalzinho. Tem o Guilherme de Cascavel, lá em Cascavel tem o IPC, um núcleo de extensão do IPC, e ele está dizendo aqui, ó, para a gente que no dia 7 de setembro vai ter uma palestra gratuita, sobre religião. Onde a religião termina? Religião, perdão, li errado aqui, é religião, 2 pontos, onde termina? E no dia 8 vai iniciar o CIP, o curso de introdução à projeciologia. Então, fique atento, você que é de Cascavel, para ir na palestra, tirar suas dúvidas e participar do curso. Pode pegar. Vamos às nossas notícias aqui de Foz do Iguaçu. Pronto, pode falar. Posso fazer um convite? Então, no mesmo dia do Papo Evolutivo, a gente tem todas as terças a nossa dinâmica energética, parapsíquica, do acolhimento interassistencial. Então, a gente trabalha com o polinômio da interassistência, que é o acolhimento, a orientação, encaminhamento e acompanhamento. Todas as terças, 19h30 às 22 horas no CAEC. Ela é aberta, então gostaria muito de convidar todos vocês. Então fique atento aí, porque olha só, para superar a baixa autoestima, a Patrícia está trazendo aqui uma opção importante. Trabalhar as energias e desenvolver o parapsiquismo. Quem aprende a dominar as energias, dá adeus para a baixa autoestima. Quem desenvolve o parapsiquismo, mesma coisa. E a interassistência, mesma coisa. É verdade. Você vai começar a olhar para fora. O mais sério dessa história é a gente ajudar os outros, né? Porque a gente ajudando os outros, a gente se ajuda naturalmente. Vamos lá, Hilton. Bom, pessoal, aqui no CEA Foz do Iguaçu, que fica na rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja, edifício Foz Executive Center, teremos na próxima quinta-feira, dia 22 de agosto, às 19h30, a palestra. Você já teve a sensação de estar fora do corpo? Com a professora Rosane Amadori. Também teremos na sexta-feira, às 19h30, o Energolab, um laboratório de técnicas energéticas positivas, também gratuito, sem pré-requisitos, no mesmo local. E no domingo vai começar, para quem já fez os nossos cursos introdutórios, a Escola de Projeção Lúcida, o EPL. Será aos domingos, das 15 às 18 horas, também no mesmo endereço, no Foz Executive Center. E chamar vocês, convidá-los para o nosso próximo Papo Evolutivo, na próxima terça-feira, cujo tema será Experiência Fora do Corpo. Quais os benefícios? Então fique atento aí. A Escola de Projeção Lúcida, você vai treinar, se projetar. Então são 18 aulas, 16 delas você está no colchonete, aplicando técnica com professores para ajudar você a sair do corpo. Fique lúcido e vai investir em você. Lembre, todo o Brasil, entre no site lá, ipc.org, e veja na sua cidade, o local mais próximo do IPC, palestras gratuitas, laboratório de energia positiva gratuito, N outras atividades para você evoluir e superar a baixa autoestima. Algum comentário, Patrícia? Um adeus aí para os Eu queria agradecer a oportunidade, acho que só de falar desse tema melhora a nossa autoestima, né? E bom desenvolvimento aí da boa autoestima para todo mundo. Legal, pessoal. Então, ficamos por aqui hoje. Na próxima semana tem mais Papo Evolutivo, das 13 às 14 horas. Um grande abraço para vocês. Boa tarde a todos. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo.